Bom, pessoal, vamos começar falando aí nessa segunda-feira sobre o Zema, né? O governador de Minas Gerais, Zema, e também essa aproximação com o Lula. Primeiramente, uma aproximação muito discreta, essa é a verdade, mas já tem uma boa aproximação em comparação a 2022, né? Onde o Zema declarou aí apoio ao Bolsonaro, e hoje, né, em 2024, temos uma situação completamente diferente de 2022, né? Até eu fiz algumas anotações e eu vou passar para vocês informações bem legais, né? O Zema está cada vez mais próximo do Lula, até pode ser que na próxima eleição para presidente podemos ver sim, assim uma probabilidade do Zema. Ele declarou, né, em alguns jornais que gostaria de ser candidato a presidente, mas pode ser que venha uma proposta também do Zema ser candidato a vice-presidente de um possível, né, candidato Lula. Então pode acontecer isso. Até porque, eu vou dar minha opinião, o Zema eu acho que não tem condições, não tem forças para ser aí nomeado presidente do Brasil. Eu acho que hoje tem nomes muito mais fortes que o nome do Lula. Entre eles, do que o Zema. O próprio Lula, né, hoje tem muito mais força que o Zema no Brasil todo, porque para ser presidente você precisa apoiar, você precisa do apoio do Brasil todo. Então não é só Minas Gerais que vai eleger um possível Zema à presidência. Então nós temos aí o Lula, que é bem mais forte, nós temos o próprio, caramba, até esqueci o nome dele, da Tarcísio de Freitas, né, de São Paulo, que hoje tem muito mais também condições do que o Zema. Nós temos aí possivelmente um candidato ao lado do Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro não pode ser candidato, mas podemos ver aí a Michelle Bolsonaro, né, que é a mulher do ex-presidente Bolsonaro, que pode sim, né? Michele Bolsonaro pode se candidatar e pode ter muita força. Então acredito que o Zema não vai ter forças para se candidatar a presidente do Brasil, mas eu vejo que ele tem uma grande condição sim de ser vice-presidente do Lula. E por quê? Vamos começar, né? Isso que eu vou falar agora não tem tanto a ver com essa tentativa do Zema ser presidente, mas essa aproximação do Zema com o Lula, né? Principalmente por causa de entregar alguns órgãos aí, a CEMIG, a Copasa e a Codemig, isso já é um começo, né? A preocupação do Zema com a dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União. Então isso acaba sendo um início, né, de uma aproximação com o Lula. Até eu vou ler aqui para vocês. O Zema é disposto a entregar a CEMIG a Lula por desconto em dívida, com o objetivo de reduzir a dívida do Estado. Então isso aí já é uma preocupação, né? Uma preocupação do Zema com o Estado e também com a União, porque se fosse talvez outro governador, talvez nem se preocuparia em deixar a dívida rolando, né? E outra coisa também que eu achei bem interessante em relação ao Zema é que Zema e Calil, né, ex-adversários aí da campanha a governador de 2022, se unem em ato de líder de pesquisas em BH, né, que é o Mauro Tramonte. Esse Mauro Tramonte é o candidato a prefeito de Belo Horizonte, então os dois estão meio que juntos, né, tanto o Zema quanto o Calil, que é o ex-prefeito, né, de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético Mineiro, então um cara muito influente. Os dois estão meio que juntos nessa tentativa aí do Mauro Tramonte se eleger a prefeito de Belo Horizonte, e os dois foram muito rivais em 2022, até nas escolhas políticas, né? O Calil era, digamos, apoiador do Lula e o Zema apoiador do Bolsonaro. E hoje nós vemos aí o Zema muito mais pro lado do Lula do que pro lado do Bolsonaro. Essa é a grande realidade, né? E até outra declaração também que eu peguei de alguns jornais, caso você esteja com dúvida ou você, né, acha que eu estou falando coisas da minha cabeça, não é nada disso. Aqui embaixo na descrição tem as fontes, né, que eu peguei dessas notícias, obviamente, porque aqui a gente fala em relação à verdade e sobre fatos, né, verdadeiros, nada de achismo, então aqui tem propriedade para poder falar. E outra coisa que eu peço para vocês, né, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Obrigado a todos que ajudam, né, o nosso trabalho aí através do Pix, né? O pessoal dá uma força. Fico muito grato pelo reconhecimento do nosso trabalho. E se você quiser ajudar também, aqui na descrição e aqui na tela tem a chave Pix do nosso canal. Qualquer valor acaba sendo bem importante aí para a continuidade do nosso trabalho. Então, a notícia que eu peguei de alguns veículos, né? Zema diz que a relação com Lula é boa, mas não temos ainda propostas em comum. Então, assim,
Isso ele falou talvez para também não mergulhar na esquerda, mas também para, como é que se fala? Para não tirar o lado mais conservador do Zema, né? Porque o Zema, né, muitos consideram o Zema um conservador, mas hoje a gente tem que entender que a política não é bem assim que funciona. Hoje nós temos oportunidades, né? Às vezes você hoje é de um partido conservador, mas pode ser que daqui 4 anos aconteçam coisas e você caia para um lado mais centrado, ou um lado mais de centro-esquerda. Enfim, você tem várias hipóteses, né? Tudo pode acontecer. E o Zema tranquilamente pode sim cair por um lado mais de esquerda, vamos dizer, né? Lembrando que o Tarcísio de Freitas já foi ministro, né? Foi ministro aí de governos do PT há muitos anos atrás e hoje ele tem um lado muito mais conservador. Então não tem problema nenhum você ser do lado de esquerda ou de direita. É isso que tem que acabar no Brasil, né? As pessoas ainda insistem de dizer que um lado é bom, o outro lado é ruim. Não existe lado bom, lado ruim. Existem dois lados que discutem ideias diferentes, mas com o propósito de fazer o país melhor, né? Então esse seria o objetivo, isso seria, eu acho, o objetivo principal para fazer o país evoluir. Não tem essa de lado esquerdo e lado direita, né? Os dois lados têm que seguir com as suas propostas em prol da melhora do Brasil. Então, se o Zema vier a ser um vice-presidente do Lula, por exemplo, alguma coisa assim, eu não vejo problema nenhum, desde que, né, o Brasil seja bem governado, não importa que lado seja, né? Porque na próxima eleição para presidente teremos aí alguns nomes em especial, bem provável que o Tarcísio de Freitas pode sim tentar, né? É uma pessoa que está seguindo cada vez mais forte, apesar de ser o primeiro mandato dele em São Paulo, mas ele pode sim tranquilamente se candidatar a presidente, que ele tem grandes chances, né? Acho muito difícil ele não tentar, apesar dele poder tentar como governador e facilmente conseguir o segundo mandato como governador de São Paulo, mas eu acho que vai ter sim uma grande influência, né? Não vou falar pressão, mas uma grande influência para que o Tarcísio seja o candidato aí, o candidato mais conservador possível. Eu acho que seria um nome bem legal para o lado da direita a tentar ser presidente do Brasil. Hoje ele tem muita moral, já é um político muito experiente, muito conhecido, né, por todos os lados, querido por muita gente. Eu acredito que tem grandes chances sim. E no caso aí do Zema, eu acho que tem grandes chances dele conseguir, né? Conseguir aí uma candidatura a vice-presidente, né? Alguma coisa assim seria bem legal. Eu acho que o Zema como presidente do Brasil não vejo, né, como uma força, como um nome a tentar disputar aí um segundo turno. Eu acho muito difícil, porque ele teria que disputar junto com o Lula e junto aí com talvez um Tarcísio ou até uma Michelle Bolsonaro. Eu acho que a chance, né, seria muito pequena dele conseguir esse segundo turno. Então eu acho que fica muito mais válido, né, o exemplo aí do Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin hoje é um político que conseguiu, né, talvez o que queria, entrar aí não como presidente, mas como vice-presidente, né, que também tem um peso gigantesco. Ele foi governador várias vezes para São Paulo e nunca conseguiu ter chance como presidente, né? Toda vez que se candidatou a presidente, nunca conseguiu tirar, nunca conseguiu ganhar e acabou se aliando, né, ao lado aí do Lula, e hoje ele é o vice-presidente do Brasil. E com o Zema pode acontecer a mesma coisa. Pode acontecer a mesma coisa dele conseguir. Muita gente vai acabar criticando ele, né? Porque, igual eu falei agora há pouco, né, consideram o Zema aí um candidato de direita, um candidato bem conservador, que apoiou o Bolsonaro durante muito tempo. E o Zema também já deu declarações nesses últimos tempos falando, né, que a relação com o Bolsonaro já não é mais aquela mesma de muito tempo. É aquilo que eu falei, é tudo motivo de um interesse, né? Há um interesse comum, a gente vai apoiar aquele candidato. Caso depois passe o tempo e as coisas não sejam do jeito que a gente queria, é lógico que vai ter alterações. Às vezes você vai deixar de apoiar determinado político e vai acabar apoiando o outro. Hoje o Zema não apoia ainda o Lula, não é algo assim oficial declarado pelo Zema, mas nós vemos aí através de algumas artimanhas e algumas atitudes aí que a aproximação do Zema cada vez mais próxima com o Lula. Isso aí é evidente, né? Está disposto a entregar esses órgãos, né, estaduais para poder ter uma visão melhor do governo federal também, para poder aliviar a dívida. Então isso mostra que a relação de Minas com o governo acaba sendo cada vez melhor e que o Zema está, sim, tranquilamente, né, isso na minha opinião, disposto
a aproximar cada vez mais do Lula. E quem sabe, né, isso é até uma opinião minha, o Zema seria sim aí um bom nome para ser vice-presidente do Brasil junto com o em 2026, né? Há uma chance muito grande, eu acho que isso pode acontecer, beleza? Então dei uma opinião bem séria sobre o assunto, também aqui embaixo tem as fontes da notícia que eu falei, caso você queira dar uma lida com um pouco mais de atenção, então lê aí. E peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e se quiser ajudar o nosso trabalho aqui na tela e na descrição tem a chave Pix do nosso canal, beleza? Até a próxima e valeu!